Olá, pessoal! Boa noite! Eu sou Janaína Silva, historiadora e fundadora do podcast Fala Clio. E antes de começarmos este episódio, falarei de algumas questões importantes. Este podcast foi pensado como um espaço de diálogo e escuta entre historiadoras e historiadores. No Fala Clio, conversaremos sobre histórias, pesquisas científicas, trajetórias acadêmicas, perspectivas teóricas, metodológicas, conceituais e cotidianos da profissão, de maneira humana e leve. E para que esta iniciativa prospere, o Fala Clio precisa de você. Curta, comente e compartilhe. Agora, aproveite este episódio. O convidado de hoje é Luiz Carlos Barros Joaquim Júnior. Ele é graduado em História, bacharelado e licenciatura na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É técnico em Comunicação pelo NAVE Rio e possui formação em Turismo Cultural pelo SENAC. Atualmente, é mestrando do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal Fluminense, bolsista CAPES e faz parte da comissão editorial da revista Cantareira. Luiz é carioca e maranhense com orgulho. Ama praticar esportes, especialmente futebol, e é torcedor do Flamengo. Gosta de barzinho, praia, fazer trilha, viajar e estar com as pessoas que gosta. É fã do Queen, do Coldplay e dos Racionais MCs. E tem gosto musical super eclético, da MPB ao funk. How I Met Your Mother é a sua série favorita e Breaking Bad é a melhor que já assistiu. Sabe todas as frases e diálogos dos filmes Tropa de Elite. Ariano com ascendente em Capricórnio, Lua e Vênus em Touro, ele gosta de viver histórias memoráveis e aproveitar os prazeres da vida. Muito obrigada por ter aceito o convite, Luiz, e será um prazer conversar com você hoje. Como a história entrou em sua vida? O interesse pela história começou aos 15 anos, quando eu tive a matéria sobre o século XX na escola, Fundamental 2, quando eu senti que, de fato, aquele conhecimento se conectava com a minha realidade. Ao mesmo tempo, era viciado em jogos de videogame sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Guerra Fria, Call of Duty, Medal of Honor, Sniper Elite, jogos que retratavam conflito e tinham uma narrativa, tinha uma introdução, tinha uma historinha ali que contava, então era coisa do lúdico, né? O lúdico ele conta muito. Então me despertou o interesse sobre história, sobre aprender mais história, sobre as questões, os desenrolares. Então coincidiu essa época dos jogos com a época de aprender sobre o século XX, sobre guerras. Então isso me despertou muito interesse. E antes a história era uma matéria que eu não gostava, e a partir disso passou a ser minha favorita, o que despertou mais interesse ainda no ensino médio, a chegar animado nas aulas, a chegar ansioso no bom sentido, e no final, né, no vestibular, chegar muito decidido a ir para a área da história, a fazer da história algo profissional mesmo, né, trabalhar com isso. Então esse interesse ele começou já na adolescência, mas foi uma paixão muito rápida e muito avassaladora. E aqui estamos. Quais são as temáticas de seu interesse? É uma questão que se conecta com a primeira. Até hoje, a parte do século XX me desperta muito mais curiosidade e interesse. As grandes guerras, a segunda metade do século XX, na faculdade que surgiu o interesse por trabalhar com a história do Brasil mesmo, que é o que eu trabalho. Tentei de alguma forma encaixar o Brasil, o século XX, com um assunto que eu gostasse. Primeiro veio a ideia de pesquisar sobre futebol, mas não fui para frente. Depois veio a primeira temática com a qual eu trabalhei, que foi o gênero musical rap, com um recorte nos Racionais MCs. E assim eu ampliei meus interesses para o período da redemocratização. Assim eu fiz a monografia sobre o discurso contra-hegemônicos racionais na década de 90 e 2000. E para o mestrado eu decidi que eu queria um tema diferente. Então voltei meus interesses para os estudos sobre favelas no Rio de Janeiro e assim, atualmente, é o tema que eu trabalho, que são movimentos sociais de favelas na redemocratização. Então mantive o período da redemocratização, as favelas já era uma questão que eu trabalhava com os racionais, então encaixou. Foram interesses que foram encaixando e o recorte
atual, né, é na Maré, que é onde eu nasci, onde eu moro, então o interesse, né, por estudar sobre a história do local, né, que eu nasci. E esse interesse por história local, ele veio também por causa do PET, por causa dessa pesquisa sobre o planetário, né, a PUC fica na Gávea, o planetário fica na Gávea. Então, a gente tinha um projeto sobre história local e dali veio meu interesse também por trabalhar com história local. Então, as coisas acabaram se conectando. Quais são seus trabalhos mais recentes? De trabalhos, tem a monografia sobre os Racionais, que é um trabalho que eu me orgulho muito de ter feito, pois eu creio que é um trabalho muito completo para um TCC. Eu mobilizei um debate muito bom sobre racismo, um debate muito interessante também sobre os anos 90, sobre os governos dos anos 90, sobre questões de consumo, sobre algumas mudanças de hábitos. Então, sobre as favelas. Então, assim, eu acho que é um trabalho, para um TCC, é um trabalho muito bom, está muito completo. Foi uma pesquisa que, né, eu desenvolvi durante uns 3 anos no PET e que trouxe resultados muito legais. Assim, era uma pesquisa que eu poderia ter continuado para o mestrado, mas eu achei que foi bom encerrar aquele ciclo. E é um trabalho que eu tenho muito orgulho mesmo. Ainda durante a graduação também eu escrevi um verbete para o PET História da PUC sobre a remoção do Parque Planetário da Gávea e a construção do planetário. E é muito interessante porque esse texto ele fez parte de um projeto de história local do PET, que a PUC fica na Gávea, então a ideia era falar sobre a Gávea e sobre o entorno da Gávea. Então, a Rocinhas, Leblon, também a área de São Conrado, sobre a Lagoa. Então, a partir daí eu tive muito interesse em trabalhar com história local. E disso veio a ideia de trabalhar com a Maré no mestrado e na pesquisa sobre favelas, porque é o local onde eu nasci, é o local onde eu moro. Então, de certa forma, também tem uma ligação, uma ideia de história local, mas que se conecta com o exterior, se conecta com a história do estado do Rio de Janeiro, com a história do estado da Guanabara, com a história do Brasil, com a história da ditadura também. Então, é um trabalho muito amplo, mas que parte da ideia de história local mesmo, né? Então, foi um trabalho bom de ser feito, gostoso de ser feito, apesar do tema da remoção, né, ser um tema muito difícil, muito duro, mas foi um trabalho muito bom de ser feito e, né, foi um brotinho, uma planta que deu uma árvore, né, que espero que dê essa árvore que será a minha dissertação no futuro. Bom, depois eu publiquei um texto nos anais da Semana História Política da UERJ, 2021, em que eu abordo a falta de cidadania na Maré durante a ditadura militar, as condições muito precárias da população e a memória dos moradores. E eu pretendo publicar mais alguns artigos que foram escritos, mas até o momento são esses. Uma decepção? Anteriormente, eu estava no campo da história cultural e quando eu estudava o tema da música e do rap, o racismo acabava sendo o assunto principal e por isso eu trabalhava bastante com os autores pós-coloniais e com intelectuais africanos e diaspóricos, como Stuart Hall e o conceito de representação, o Paul Gilroy com a ideia de Atlântico Negro, o Frantz Fanon, o M. Césaire, que falam sobre os impactos do colonialismo. Também mobilizava o Antonio Gramsci, que é italiano e é voltado para a cultura, na perspectiva marxista, e trabalhava principalmente com a ideia de intelectuais orgânicos para falar sobre os racionais. E, enfim, eram autores com os quais eu tinha muito contato na PUC, em disciplinas de história, de relações internacionais, até mesmo de jornalismo. E atualmente eu estou no campo da história social. Na UF, já no mestrado, eu continuo mobilizando uma visão marxista, dessa vez por meio do Edward Thompson, com os conceitos de história vista de baixo, agência histórica, experiência da classe trabalhadora e, né, também a visão histórica de cidadania do José Murilo de Carvalho, né, pensando em Brasil, cidadania no Brasil. Mobilizo o conceito de memória a partir do Michel Pollack. Enfim, essa foi a minha trajetória conceitual, digamos assim. Agora um bate-bola, jogo rápido e respostas curtas. Um momento especial. Bom, um momento inesquecível foi com certeza conseguir a bolsa para estudar história na PUC. Uma decepção. A desvalorização absurda da profissão perante o mercado de trabalho atualmente.
Um sonho. Ver o historiador ser realmente valorizado no Brasil. Um professor ou professora marcante. Um professor marcante. O professor Jules, professor do Fundamental 2. E a sua relação com a história em uma palavra. Sua relação com a história em uma palavra. Bom, ambivalência seria essa palavra. Muito obrigada por esse papo, Luiz, e te desejamos todo sucesso na sua jornada. Esse foi mais um episódio do Fala Clio. Esperamos que você tenha aproveitado esse papo e não se esqueçam daqueles 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. Até domingo que vem!